Você é muito bem-vindo ao programa Encontra com a Palavra. Esse é o estudo de todos os livros da Bíblia. É bom ter você conosco e sua atenção nos dá muita alegria. Acomode-se e acompanhe o programa de hoje. No último programa iniciamos o estudo dos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. Nesses dois capítulos, Paulo apresentou sua melhor igreja, a igreja de Filipos, como exemplo no trato de ofertas para a sua pior igreja, que era a de Corinto, e, claro, um exemplo também para nós, né? Vamos primeiro analisar a qualidade da contribuição dos crentes em Filipos. Paulo diz que eles entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Já dissemos que para Paulo, antes que uma pessoa colaborasse com alguma oferta para o seu ministério, deveria preencher certos requisitos, ou seja, deveria primeiro ofertar para Deus e depois para ele, satisfazendo primeiro a vontade de Deus e de sua obra. Deveria dar por livre e espontânea vontade, sentindo-se privilegiada por poder ofertar. Parece que isso era muito importante para Paulo. Ele jamais forçaria ninguém a fazer nada. Na carta a Filemon, que estudaremos mais tarde, Paulo apelou para que ele, de bom grado, recebesse de volta um escravo fugitivo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Para Paulo, era importante que as pessoas tomassem suas atitudes de livre e espontânea vontade. Assim deveria ser a oferta, uma oferta espontânea, por vontade própria. Deus ama quem dá com alegria, não quem dá com relutância. Os filipenses tinham dado com alegria e generosamente, o que nos ajuda a entender melhor o princípio da mordomia. Quando alguém dá uma boa oferta, as outras pessoas ficam se perguntando se quem está ofertando é rico e logo pensam, para ele é fácil fazer isso. Mas, de acordo com Paulo, os filipenses, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eles não eram generosos porque eram ricos. Pelo contrário, eles estavam passando por provações. Isso nos leva à questão da possibilidade. Paulo falou sobre isso quando mencionou que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. O que será que significa dar além do que se pode? Os filipenses davam baseados naquilo que tinham e não no que não tinham. Muita gente pensa que se tivesse $1 milhão, ofertaria mais ao Senhor. Mas a mordomia consiste em dar o que se tem. Preste atenção nessa história. Um jovem pastor tinha entre os líderes da sua igreja um homem muito rico. Esse pastor era meio preconceituoso em relação a pessoas ricas, porque achava que elas jamais poderiam ser crentes fiéis. Este homem, que tinha idade para ser pai do pastor, percebendo preconceito, um dia levou o pastor para dar uma volta de carro, como um pai leva o seu filho para passear e conversar. Durante o passeio, o homem rico mostrou todas as suas propriedades pela cidade. Em dado momento, o jovem pastor disse que não saberia o que fazer com tanto dinheiro, ao que o senhor rico então respondeu, mas o Deus que eu sirvo sabe, e foi por isso que ele não fez você rico. A partir daí, aquele homem começou a compartilhar com o jovem pastor sua visão, dizendo que ele era rico porque Deus sabia que podia confiar a ele aquele dinheiro. Ele foi o filho mais velho de uma família de 9 filhos. Quando seu pai morreu, ele estava fazendo faculdade. Seu pai lhe deixou a responsabilidade de mandar todos os seus irmãos menores para a faculdade, para que eles se tornassem missionários. Antes do pai morrer, ele prometeu que lutaria por isso. Durante a depressão, quando o último irmão foi para a faculdade, seu contador veio lhe cumprimentar. Ele perguntou por quê, e o contador respondeu, eu queria saber como é apertar a mão de um milionário. Ele tinha se tornado dono de uma conta de $1 milhão, numa época em que $1 milhão valia muito mais do que hoje. Naquele tempo, aquele homem sozinho já sustentava 120 missionários. Ele já era aposentado, mas o trabalho com os missionários era como se fosse um emprego de tempo integral. Era sua atividade principal. Então ele falou para o jovem pastor, Deus pode colocar dinheiro na minha mão. A essa altura o jovem pastor disse, se eu tivesse muito dinheiro, daria muito para o Senhor. Aí o homem rico perguntou, quanto você dá hoje, hein? Se hoje você não dá nem 10%, você não daria muito para Deus, nem se tivesse $milhões.
Sabe, o nosso contribuir, nossa mordomia, não deve estar baseada no que não temos, mas sim no que temos. Vamos ver juntos os padrões de contribuição dos filipenses. Os filipenses davam além das suas possibilidades. Será que você consegue fazer isso? Eu conheci um casal que fazia. Eles analisavam o orçamento que tinham e o valor que podiam ofertar. Por exemplo, R$ 500 por mês. Aí eles se comprometiam a ofertar R$ 1.000 e começavam a orar e observar Deus trabalhar até que o dinheiro vinha das formas mais inesperadas. Sabe, isso é dar além das possibilidades. É por isso que no início do capítulo 8, Paulo falou: queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Essa palavra graça corresponde à palavra grega charis, que significa poder e bênção de Deus sobre sua vida. A questão não está no que você conquista, retém ou consegue. A questão está no que se torna possível com a graça de Deus na sua vida. Você pode provar a graça de Deus no que se refere a dar e ofertar, que é a graça de contribuir. Existia também o princípio da igualdade na contribuição dos filipenses. Quando Paulo escreveu, mas que haja igualdade, ele estava se referindo a um aspecto muito subjetivo. Eu não sei como Deus faz, mas Ele faz. Ele pega a contribuição de alguém que ofertou com extrema dificuldade, como a viúva que deu sua última moeda, e faz daquela quantia mais do que os milhares que não farão nenhuma falta para o milionário. Esta igualdade só é possível através da graça de Deus. A contribuição deve ser proporcional ao que cada um tem. No Velho Testamento encontramos a ordem do dízimo, que corresponde à 10ª parte do que a pessoa tem. Mas o dízimo não representa apenas uma 10ª parte, mas a primeira 10ª parte. De acordo com Malaquias, o povo estava roubando de Deus porque estava retendo o dízimo. Além do dízimo, que pertence a Deus, eles ofertavam. E além das ofertas, eles também ofereciam sacrifícios. No segundo livro de Samuel, Davi demonstrou o que significava ofertar para ele. Ele diz: não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. Ofertar com sacrifício era algo proporcional. 10% para um trabalhador que ganha um salário mínimo pode significar muito mais do que 10% do salário de um diretor de empresa. As duas quantidades são dízimos. Mas se os dois vão oferecer um sacrifício ao Senhor, então o diretor de empresa terá que dar alguma coisa que lhe custe, que lhe sinta no bolso. Ele talvez tenha que dar muito mais do que os 10% do dízimo. O conceito do Novo Testamento é que tudo pertence a Deus e não apenas os 10%, e nós somos apenas mordomos, administradores ou gerentes de tudo que Deus nos entregou. A questão é que um dia você deixará de ser mordomo e terá que prestar contas. O conceito de mordomia não implica em quanto você deu, mas no porquê reteve tanto. Por que você gastou tanto com você mesmo? Você administrou tudo que Deus lhe entregou para a glória de Deus? A igualdade é um princípio muito bonito presente no modelo de mordomia dos filipenses apresentado aos coríntios. Esta igualdade apresenta-se da seguinte forma: se vamos contribuir baseados no que temos e não no que não temos, então Deus fará funcionar o princípio de igualdade. Eu já vi Deus pegar a última moedinha da viúva e fazê-la render mais do que os R$ 10.000 de um homem rico que nem sentiria falta daquele dinheiro. Quando o escritor desse estudo, o pastor Dick Woodward, estava construindo uma igrejinha, um jovem fazendeiro foi até sua casa num sábado à noite e lhe entregou uma bela arma de caça. Este homem era muito tímido. Ele simplesmente entregou a arma e saiu. O pastor foi até uma loja de armas para avaliá-la. O dono da loja não se conformava que aquela arma tivesse sido doada e perguntou ao pastor: puxa, que tipo de pregação você fez para conseguir que um fazendeiro ofertasse essa arma? Pouco tempo depois, o pastor Dick Woodward foi convidado para falar num retiro para um grupo de homens da igreja presbiteriana. Eles não especificaram sobre qual tema gostariam que fosse abordado no encontro. Então, antes de começar o retiro, o pastor perguntou sobre o que eles gostariam que ele falasse.
Lá de trás veio uma sugestão. Por que você não fala sobre como conseguir que um fazendeiro doe sua arma de caça? Era o dono da loja de armas. Ele era um dos líderes da igreja presbiteriana. Aquela igreja estava querendo mudar para outro bairro onde seu trabalho pudesse ser melhor desenvolvido, mas não havia consenso a esse respeito porque a saída da igreja daquele bairro significaria numa desvalorização imobiliária. Depois de falar ao grupo, no final do retiro, a liderança decidiu fazer a mudança. Sabe, eu creio que Deus aceitou aquela arma de caça doada com sacrifício para ajudar a construir 2 igrejas. Creio que Deus usou aquela arma de caça e fez aquela doação render muito mais do que uma bolada de dinheiro que não faria falta nenhuma para um homem rico. Foi isso que Paulo quis dizer quando declarou: porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Palavras de Paulo. Se você está interessado em mordomia, ou se tem que pregar sobre esse assunto, ou ensinar na escola dominical, leia os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios e medite sobre eles. Você vai descobrir que eles são as melhores passagens de toda a Bíblia sobre a questão da mordomia. Esses capítulos foram escritos porque Paulo estava recolhendo uma oferta para os santos perseguidos em Jerusalém. Paulo queria incentivar aos coríntios para que eles enfim, se envolvessem na bênção de aliviar o sofrimento dos judeus crentes de Jerusalém e da Judéia. E ele usou como exemplo os padrões de contribuição da melhor igreja que contribuía com o seu ministério, que era a igreja de Filipos. Paulo usou a igreja de Filipos, esse exemplo, para desafiar os crentes lá de Corinto. E você? Você possui a percepção de que tudo que tem pertence a Deus e que Ele quer que você seja apenas o mordomo de todos esses bens? Se você não tem muito, talvez seja porque Deus sabe que não pode colocar muito na sua mão. Seja fiel com o que você tem e Deus o abençoará. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.